Hoje nós iremos fazer a correção sobre a atividade de paralelismo sintático e semântico. Paralelismo sintático é a coordenação na frase de elementos com a natureza gramatical similar, ou seja, é quando eu combino pares que tenham a mesma estrutura gramatical. Se eu tenho na sentença um substantivo, eu devo combinar o par dela também com o substantivo. Se eu tenho uma sentença de verbo, eu devo combinar com o verbo. Nós vamos ver isso na correção. Já o paralelismo semântico refere-se ao encadeamento das ideias pertencentes ao mesmo plano de significado, ou seja, eu não posso falar na mesma sentença da lua e depois falar de um ventilador. Lembrando que nós estamos falando de textos que não são literários, porque a literatura tem uma liberdade poética onde tudo é válido. Correção das atividades. Escreva as frases a seguir, estabelecendo paralelismo sintático. Na época, é certo que havia mais segurança e a vida das pessoas era mais tranquila. Qual que é a sugestão da resposta? Naquela época, é certo que havia mais segurança e que as pessoas viviam em maior tranquilidade. Percebam que segurança é um substantivo. Então, para que houvesse o paralelismo sintático, optou-se por tirar o adjetivo tranquila e colocar um par similar, que é o substantivo tranquilidade. Letra B. A preservação do meio ambiente representa não só um dever de cidadania e é para que o planeta sobreviva. A preservação do meio ambiente representa não só um dever de cidadania, mas é também a sobrevivência do planeta. Então, optou-se por colocar um substantivo sobrevivência para combinar com preservação e tirar o verbo sobreviva. Rafaela tanto leciona inglês e ainda tornou-se advogada. Você percebe que a construção não está o ideal porque fica parecendo que o fato de lecionar inglês a fez tornar-se advogada. Então, como é que ficaria no paralelismo sintático? Rafaela tanto leciona inglês como advoga. Lembra que no texto lá fala sobre os pares, tanto, quanto, tanto, como. Parece-me uma propaganda inteligente e pode atrair vários consumidores. Qual que é o erro aí? Parece-me uma propaganda inteligente que pode atrair vários consumidores. Tirou a conjunção coordenada de adição e acrescentou-se uma conjunção de consequência. Ou pode ser, parece-me uma propaganda inteligente e capaz de atrair vários consumidores. Ou parece-me uma propaganda que é inteligente e que pode atrair vários consumidores. Letra E. Funcionários cogitam uma nova greve e isolar o governador. Qual é a sugestão? Funcionários cogitam uma nova greve e o isolamento do governador. Perceba-se que pegou funcionários e greve é substantivo, e usou isolamento, outro substantivo. Agora, também tem como construir a sentença. Funcionários cogitam fazer, perceba o verbo, uma nova greve e isolar o governador. Então, um verbo combinando com outro. Vamos para o número 2. Reescreva as frases empregando paralelismo semântico. O Santos vai jogar contra a Argentina na próxima semana. Eu quero que vocês observam. O que seria o paralelismo semântico? Tem que ser pares que tenham a ver. O Santos é um time do Brasil, que faz parte do Brasil. Ele é um time que faz parte do estado de São Paulo. Logo, ele só pode jogar com times pertencentes a estados de outros países ou do próprio Brasil, e a Argentina só pode jogar contra uma outra nação. Então, como é que poderia ficar? Santos vai jogar contra o Boca Juniors na próxima semana. Boca Juniors é um time argentino. Ou poderia ser, o Brasil vai jogar contra a Argentina na próxima semana. Letra B. O presidente brasileiro negocia com os Estados Unidos as novas propostas sobre o ALCA. O presidente não vai negociar com o país dos Estados Unidos. Ele vai negociar com quem? Com o presidente. Então, como é que fica? O presidente brasileiro negocia com o presidente americano as novas
propostas sobre o ALCA. Ou poderia ficar: o presidente do Brasil negocia com o presidente dos Estados Unidos as novas propostas sobre o ALCA. Letra C. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Lembra que eu falei sobre a liberdade poética? Nesse caso, não pode-se dizer que a sentença está errada. Ela não está errada semanticamente, porque ela faz parte da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas e dentro da obra ela tem muita coerência. Entretanto, nós estamos trabalhando com paralelismo sintático e semântico para textos que não são de teor literário, ou seja, dissertação argumentativa, artigo de opinião e etc. Então, como é que ficaria para ter paralelismo semântico? Marcela amou-me durante 15 meses e enquanto eu tinha 11 contos de réis. Ou, como muitos colocaram, você poderia colocar: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 dias, porque meses e dias são correlacionados. Letra D. Antes cair das nuvens de que de um terceiro andar. Como é que ficaria? Antes desiludir-se que cair de um terceiro andar. Antes cair das nuvens, cair das nuvens está relacionado com uma questão mais sentimental. Então a pessoa prefere ter uma desilusão amorosa, sentimental, do que perder a própria vida caindo de um terceiro andar. Letra E. Encontrei um rapaz que eu conheço de vista e de chapéu. Com certeza essa sentença é uma sentença literária, então ela não está errada semanticamente. Mas como ficaria de uma forma mais semântica? Encontrei um rapaz que eu conheço de vista e que usa chapéu. Letra F. Mas para isso era preciso ânimo e papel. Tempo, ânimo e papel. Percebe-se que tempo e ânimo, eles são afins porque eles estão relacionados com substantivos abstratos. Já o papel é o substantivo concreto. Então, como é que ficaria uma sentença mais com o paralelismo semântico? Mas para isso era preciso arranjar um papel e o mais difícil, tempo e ânimo. Eu espero que vocês tenham aprendido. Fiquem com Deus e até mais.